Olá, amigos do canal Márcia Modesto. Hoje, com muito prazer, estou aqui com a doutora Ângela Bastos, que é psiquiatra, psicoterapeuta e minha vizinha de consultório. Então é um prazer muito grande, Ângela, e finalmente, que a gente já tinha combinado esse bate-papo há um bom tempo e só hoje estamos conseguindo trazer um assunto super interessante, que é insônia. Você tem insônia? Então hoje, doutora Ângela vai conversar com a gente sobre insônia. Ô Ângela, muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço a você e aos amigos do canal, né? Que estão aí com certeza ligados. Diga para nós o que é de fato a insônia. O que caracteriza a insônia? Bom, a insônia é um transtorno do sono. Existem outros transtornos do sono. A insônia é um transtorno do sono que é caracterizado pela dificuldade de adormecer, portanto, iniciar o sono, ou a dificuldade em manter o sono durante a noite, a madrugada, ou por um despertar precoce. Existem três tipos de insônia: de adormecimento, essa intermediária que é com despertares, com dificuldade de retomar o sono. Vai acordando, né? Acorda e com dificuldade para reiniciar o sono. E a insônia da manhã, que é o despertar precoce. Mas o que é importante é também prestar atenção na queixa do indivíduo em relação ao dia, depois dessas noites mal dormidas. A insônia, ela traz dificuldade de concentração, dificuldade de memorização e de atenção, portanto, interfere no desempenho da pessoa, tanto para a escolaridade, para o aprendizado, quanto também em funções profissionais. Pode levar a erros frequentes ou acidentes. E a pessoa fica desatenta, né? Desatenta, ela fica cansada, desatenta e com dificuldade também, às vezes, de executar algumas funções manuais, né? Pode causar irritabilidade. E, como eu disse, dá um cansaço, então tem sonolência também durante o dia, o que é risco, principalmente na direção, por exemplo. E você falou da questão da aprendizagem. E qual faixa de idade fica mais, a incidência é maior da insônia? Atinge todas as faixas ou tem uma faixa mais prejudicada, vamos dizer assim, pela insônia? E atinge todas as faixas, né? Mas realmente é na infância e na adolescência, onde o ser humano, o indivíduo, ele está sendo mais solicitado para aprendizado. É preciso também compreender que na adolescência, na pré-adolescência, muitas alterações acontecem, né, com o indivíduo em formação, e a alteração do sono é uma delas, né? Mas isso aí seria uma outra questão, né, de conversar sobre. É interessante você falar isso sobre a criança e o adolescente, porque normalmente se diz que adolescente dorme muito. Mas eles dormem demais. Eu até me lembro na minha adolescência como eu dormia até meio-dia, hoje não consigo ir nem até às 7. Mas é porque dorme errado. Né? Custa adormecer, ou Sim. Então tem alguns despertares noturnos, e aí o sono prolonga, né, pelo dia, um horário que não seria o adequado. Porque a gente sabe, né, os nossos avós e bisavós já diziam que o bom é dormir com as galinhas e acordar com o galo cantando. Né? Mas isso, nos centros grandes, assim, né, é hoje em complicado, e hoje em dia é complicado. Quase impossível. E com os idosos, como é que é essa incidência da insônia? A insônia, de um ponto de vista assim, geral, tanto nas estatísticas mundiais, e o Brasil também corrobora com essa estatística, ela tem uma prevalência de 60% das pessoas. 60% da população pode ter insônia durante algum momento da vida ou de uma forma crônica. Existe a insônia, inclusive, da infância. Eu acho que é uma questão que também precisa ter bastante cuidado. Criança tem insônia. Então, afastando-se causas que sejam médicas, assim, em geral, causas clínicas, né? É preciso pensar na insônia, às vezes, como uma falta de limite. Sim. Então, prestar atenção também, porque criança com insônia pode ser
e dificuldade de aceitação de limites e que também acompanham outras alterações de comportamento. E o dia, né, a reação para o dia da criança é muito ruim também, porque interfere em uma série de coisas que são importantes, como memória, aprendizado. E também repercute no dia dos pais, porque eles ficam extremamente cansados. E depois, para aguentar uma criança já estando sobrecarregada também, né, não é fácil, né? Não é fácil. Fica meio uma mão dupla que complica bastante. Outras incidências da insônia na gravidez, mulher que não é uma doença, mas enfim. Pelas alterações hormonais, né? E pela dificuldade também de se acomodar com a as demências, né? Tem doenças que se caracterizam também pela insônia. A demência, né, no idoso, problemas de tireoide, como hipertireoidismo pode dar insônia, insuficiência cardíaca também pode dar insônia, asma, por dificuldades também, né, de respirar, obesidade pode causar apneia do sono, né, do ronco e apneia. Enfim, tem que se fazer uma anamnese muito bem detalhada para poder ver a causa. A causa da insônia. Tem doenças neurológicas também, como a enxaqueca, que pode dar insônia. E tem outras alterações do sono que estão relacionadas com a insônia. Por exemplo, pernas inquietas pode causar insônia. Quer dizer, a pessoa, no momento que está em determinada fase do sono, começa a adormecer, tem um movimento das pernas. A obesidade também pode causar. Quer dizer, insônia. são muitas causas para a insônia. Muitas, além das causas psiquiátricas, como depressão e ansiedade, e uso de drogas, abuso e uso. A pessoa pode até não abusar, mas também usar, né, álcool, maconha, cocaína, anfetaminas para emagrecimento, né, algumas substâncias que são usadas, o emagrecimento pode causar a insônia. E você falou da depressão e da ansiedade. Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem que estão com insônia porque estão num momento de estresse, num momento difícil. E seria uma insônia mais normal essa? Se a gente pode dizer essa palavra, assim? É uma insônia focada, né? Ela tem uma motivação bem localizada e a partir de uma determinada situação que é bem identificada. Então, isso pode acontecer, são insônias transitórias e também precisa avaliar qual é a intensidade da causa com a repercussão nas alterações do sono. E aí, trabalhar em função dessa situação. Agora, existem as insônias que são crônicas em função de doenças mentais ou doenças crônicas. Por exemplo, dor. Dor é uma causa de insônia que é muito frequente. Existem muitas doenças que causam dor. E como se trata a insônia? Né? Como se pode tratar a insônia? Porque o diagnóstico tem que ser diferencial, né? Muitas causas para esse sintoma. E como é que se trata isso? Então, depende da causa. Então, o tratamento é focado naquela causa e associa-se medicações específicas para a insônia, porque a gente dispõe, hoje em dia, de medicações que são indutoras do sono, apenas indutoras do sono, que não causam dependência, que não causam problemas maiores. Então, se tratando a doença de base, e se houver, mesmo assim, alguma necessidade de medicação, a gente dispõe de um arsenal para isso. Agora, o que eu acho que é importante também é a higiene do sono, porque tem pessoas que têm maus hábitos para adormecer. Por exemplo, exercícios físicos. Seria interessante você falar dessa higiene do sono. Pois é. Pessoas que fazem exercícios físicos mais para o anoitecer, há um prejuízo do sono, porque são produzidas uma série de substâncias que é para deixar a pessoa desperta. Né? Então, por exemplo, uma endorfina, né, que é para fazer a pessoa se sentir Então, bem. as pessoas que vão para a academia 10 horas da noite é vão dormir mal ou vão dormir muito tarde, né? E
sendo que algumas dizem que dormem melhor, mas aí há uma interrogação, né? Seria preciso fazer uns testes de laboratório de sono para ver se dorme melhor mesmo. Mas, enfim, então, a higiene do sono diz respeito a evitar substâncias que excitam à noite, café, cafeína em geral, exercícios físicos, o ambiente precisa ser confortável. Né? O celular, televisão, celular, evitar esse tipo de coisa. Evitar fazer leituras, né, no leito, se quiser ler à noite, que seja pelo menos sentada, mas na hora de dormir, de preferência, não ler, ir para a cama sem ler. Tem pessoas que dizem que adormecem quando começam a ler, adormecem com a televisão, não é? Pois é. Então, isso eu acho que é importante, né? Avaliar exatamente isso. Em geral, essas condutas são prejudiciais ao adormecimento. Sim. Mas, né, se o indivíduo diz que ajuda, né, então preservar isso. Agora, evitar cochilos durante o dia, que a gente está falando aqui da higiene do sono, né? Evitar comidas pesadas, grandes. Você sabe que se eu jantar, eu tenho muita dificuldade para dormir. Até porque eu tenho refluxo. Exatamente. Né? E aí me atrapalha tudo. Pois é, e também existe a possibilidade de como o estômago está trabalhando, né, qualquer órgão que esteja sendo solicitado para exercer um trabalho maior, ele vai tirar oxigênio, glicose, sangue dos outros órgãos. Então vai sair do cérebro alguma quantidade, né, necessária para fazer essa digestão. E aí o cérebro também vai ficar ali numa posição bem desconfortável para adormecer. Existe uma combinação de fatores. Agora, Ângela, em termos assim, do seu dia a dia, no seu trabalho, do consultório, tem muita incidência as pessoas se queixam de insônia ou elas nem falam? Elas falam isso muito en passant ou procuram por causa da insônia? Tem muita procura por causa disso? Tem procura por causa de insônia, até porque, como tem a consequência do dia, as pessoas ficam também muito prejudicadas em termos do funcionamento normal, social, comportamental. Existe o prejuízo, porque ao mesmo tempo que a depressão, a ansiedade e outras doenças mentais podem causar insônia, a insônia também agrava essas doenças. Então as pessoas também se queixam de depressão, de ansiedade e de inquietação. Existe também a repercussão em situações clínicas. Né? As pessoas veem um prejuízo, muito indicadas por cardiologista, por um prejuízo na função cardíaca. E a insônia, ela causa uma incidência maior, tem um relacionamento maior na questão de mortalidade, inclusive de suicídio. Então, a depressão, a insônia, ela faz parte de uma sintomatologia que é muito rica e que traz muito prejuízo. Como eu estava dizendo, né, existe uma propensão maior ao suicídio em pacientes que se queixam também de insônia. Então, você falou uma coisa até que me interessa pessoalmente, em função de ter uma mãe idosa com insônia e problemas cardíacos. Então, isso é uma coisa muito prejudicial, né? Há um risco maior de aumentar o problema cardíaco. Sim. Como também pode aumentar a obesidade, ou desencadear a obesidade. Pessoas que não têm um sono normal esperado, o cérebro desencadeia uma série de reações que são reações inflamatórias do cérebro, que podem levar a diabetes, a obesidade, ao mau funcionamento da tireoide, aumento de substâncias como o cortisol, que implica numa série de alterações do funcionamento do corpo em geral. Então, é uma situação que precisa ser Então, vista. o que você pode deixar assim de orientação para os nossos amigos aqui do canal? Como, primeiro, prestar atenção se tem insônia ou se é uma coisa eventual. Eventual, porque eventualmente todo mundo dorme mal, né, por alguma questão, e isso não é insônia. E o que você pode dar de orientação? O que as pessoas precisam fazer
né, devem buscar que tipo de médico, que tipo de tratamento, que tipo de ajuda? O que você orienta essas pessoas para quê? Pois é, então existem várias, como existe correlação com várias doenças, né, então eu acho que é preciso se dirigir primeiro ao profissional médico que de alguma forma esteja tratando. Por exemplo, se for algum problema de hipertensão, porque a insônia também pode causar hipertensão arterial, né, pode causar um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, se estiver sendo acompanhado por cardiologista, por exemplo, falar melhor com ele como está sendo a sua noite de sono e a consequência, né, no dia. Uhum. Se o cardiologista tiver alguma formação que possa orientar no tratamento da insônia, ele pode acompanhar ou então encaminhar para ou um psiquiatra, ou um neurologista, ou um geriatra. Sim. Então também, se for idoso que tem acompanhamento com um geriatra, solicitar essa avaliação com mais cuidado. E se o profissional não estiver conseguindo, né, um geriatra, se não estiver conseguindo administrar a medicação suficiente, procurar um colega que seja especialista na área. E se for uma criança, um adolescente, um jovem adulto, qual seria o primeiro passo? Uma criança é o pediatra que precisa ser informado, consultado e pedir a orientação, né, a quem ele vai encaminhar. De qualquer maneira, ir a um médico. Nem que tenha que partir de um médico clínico para uma avaliação. E se não tiver em tratamento médico, mas se tiver em terapia com psicólogo, né, também fazer essa indicação, né? Pedir uma indicação, né? Porque existem realmente algumas insônias que podem ser abordadas com psicoterapia, mas outras não. Então, o colega que é psicoterapeuta ou psicólogo também precisa ter uma postura para admitir que ali não está conseguindo, a terapia não está conseguindo atender a necessidade e encaminhar com o psiquiatra. Sim, é muito importante essa relação e essa avaliação. De qualquer maneira, eu acho que mesmo quando a psicoterapia ela pode estar funcionando, acho que uma avaliação médica, na maior parte dos casos, é muito importante. Pode esclarecer um pouco mais, porque podem ter outros sintomas que estão por trás dessa insônia e que às vezes precisa de uma medicação para complementar a psicoterapia. Bom, Ângela, então para a gente terminar, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar para as pessoas que você considera importante? Eu acho que é preciso pensar também na qualidade de vida, né? Os centros urbanos grandes, eles estão realmente causando muito mais insônia. A gente vê a prevalência de insônia nos centros urbanos. É procurar manter uma relação afetiva que seja estável, que possa de alguma forma compensar todas os mal-estar, né, da civilização, né, que é uma coisa que não tem solução. E principalmente não ficar ameaçado, temeroso se está com alguma dificuldade de dormir, se tiver com insônia, né? Tem uma possibilidade de tratar e não deixar cronificar. Em resumo, amor e paz, né? Amor e paz. Bom, Ângela, muito obrigada. Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos mais à frente. Eu que agradeço e eu estou aqui à sua disposição e foi um grande prazer participar do seu grupo. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, espero que vocês tenham gostado. Coloquem os comentários, perguntem se quiserem e mais à frente nos veremos de novo, ok? Um abraço, até a próxima.